Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Até rimou, né? Quinta 15. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo aí as principais notícias do dia para você através do portal Ludoli. Hoje quinta-feira, né? Dia 15, aniversário da nossa pequena Dorália Cristina. Hoje é aniversário da Dorinha. Eu quero pedir para você já ir dando o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para ajudar a gente e ativar o sininho das notificações. E no sininho das notificações ativa a opção todas. Aí sempre que a gente postar um vídeo novo, você já vai ser comunicado. Deixe seu comentário, é importante para nós sabermos a sua opinião e ajuda a gente compartilhando também esse vídeo. Sabe, você pode contribuir bastante. Sei que já tem gente que está nos ajudando, né? E eu agradeço, mas eu reitero aqui o pedido para que você possa nos ajudar compartilhando, enviando para todas as pessoas aí da sua lista, seus amigos, até aqueles que não estão na lista, se você puder, né? Assim, nós vamos atingir aí o objetivo que é de 1.000 inscritos, pelo menos, né, no canal. Tá bom? Posso contar com você então? Então, vamos lá para as informações de hoje. O Banco Central divulgou nesta manhã o crescimento da economia, né, do PIB, Produto Interno Bruto. Segundo o Banco Central, a economia do país cresceu 1,17% em julho e 2,5% no ano. Então, a economia do país teve aí um crescimento segundo o Banco Central. O IBGE divulgou nessa semana os índices de empregos no Brasil. Para esse resultado, os empregos, ou melhor, o número de desempregados vem diminuindo aos poucos no passar dos meses. Mais um outro estudo mostra que, apesar de vir diminuindo o número de desempregados ou pessoas desocupadas, como se chama, o Brasil entra num outro problema. Porque, de fato, os empregos estão aumentando, não sei se seria a palavra. Mas o que acontece? Pessoas que estavam desempregados aí antes da pandemia e que perderam o seu trabalho e que agora tentam se reinventar, estão se reinventando com microempresas, né? Algumas dão certo, outras não dão certo, estão se reinventando como nós aqui, né? Tentando no YouTube, outros de outras formas, né? Estão trabalhando. Mas um dado interessante é que pessoas que tinham o seu emprego e que buscam emprego agora estão pegando vagas de emprego com um valor muito menor de salário do que ganhavam no emprego anterior. Esse é um dado interessante que mostra o aumento da pobreza no Brasil. Pessoas que ganhavam em torno de R$ 3.500 em um trabalho está aceitando vaga hoje com salário de R$ 1.200, R$ 1.300. É basicamente um salário mínimo, né? Então, aí aquelas pessoas que ganhavam um salário mínimo, elas acabaram perdendo os seus empregos, dando lugar para aqueles que ganhavam mais e que agora estão aceitando, para não ficarem desempregados, vagas de empregos com salários menores. Então o Brasil está, eu não sei como seria a expressão aqui a ser usada, mas nessa questão do mercado de trabalho, ao meu ver, o Brasil está regredindo, né? É claro,
Você vai olhar para as pessoas talvez que você conhece e vai dizer, não, mas fulano conseguiu um trabalho bom. Bom, isso acontece, sim, mas infelizmente nesse estudo, uma grande maioria da população ou perderam o emprego, estão tentando reinventar vendendo alguma coisa, e aí eles saem da lista dos desocupados, ou eles estão, por exemplo, gente que trabalhava em escritório de contabilidade ou outras coisas mais. Estão aceitando trabalho de garçom, por exemplo, né? Ou de repositor de mercadorias em supermercado, com salário aí de pouco mais de R$ 1.000. Para quê? Para não ficar desempregado. Qual que é a preocupação? Talvez a pessoa até tenha uma formação, né? E tenha condições de entrar, por exemplo, trabalhar em um escritório com um salário aí de R$ 3.000, por exemplo. Mas o medo dela de ficar desempregado, de não conseguir esse trabalho é tão grande que ela acaba pegando um emprego com um salário menor. Mas por falar em trabalho, eu quero falar com você sobre a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. O carro do presidente Volodymyr Zelensky, o carro em que ele estava, né, se envolveu em um acidente no início da madrugada desta quinta-feira em Moscou, ou melhor, em Kiev, né? Segundo informações que chegam para nós, poucas informações, o presidente ucraniano sofreu só alguns arranhões, né? Mas ele se envolveu em um acidente ali no centro de Kiev, mas passa bem, né? Mas foi o susto mesmo. Mais cedo, o presidente havia visitado cidades reconquistadas pelos ucranianos. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, da Comissão da União Europeia, visita Kiev, a capital da Ucrânia. Ela vai conversar com Volodymyr Zelensky. Ontem, no parlamento da União Europeia, ela fez um duro discurso contra Moscou, contra a Rússia, né? Nesse discurso, ela falou sobre os atos desumanos que vem acontecendo na guerra provocada por Vladimir Putin. E, claro, parabenizou a Ucrânia por suas reconquistas. Bom, a presidente da Comissão Europeia visita a Ucrânia e um dos assuntos que estão na pauta aí, aliás, no topo da pauta, é a adesão da Ucrânia na União Europeia. A Ucrânia estava pensando, né, estava batalhando aí para entrar para a União Europeia e também para a OTAN. E aí então foi atacada pela Rússia, né, num desejo de não deixar a OTAN entrar na Ucrânia e nem que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, né? Esse desejo era do presidente russo Vladimir Putin, né? E a guerra continua, né? Agora a Ucrânia se fortaleceu e está reconquistando seu território. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky homenageia soldados em Balaklia. Balaklia é uma das cidades reconquistadas pelo exército ucraniano, né? Segundo informações de um site
da Europa, os soldados ucranianos expulsaram literalmente os soldados russos de mais de 8.000 quilômetros da região nordeste, região ali próxima a Kharkiv. Então, o presidente Volodymyr Zelensky hoje está homenageando alguns de seus soldados pelas bravas batalhas, né, que eles vêm travando contra o exército russo. Cessar-fogo entre Armênia e Azerbaijão. Depois de uma escalada de tensão que fez 155 mortos entre soldados armênios e do Azerbaijão, o tiroteio parou. Segundo a Armênia, aconteceu um tratado de paz, né, um tratado de cessar-fogo, que entrou em vigor às 8 horas da noite desta quarta-feira. O Azerbaijão não confirmou o acordo. Os países se acusam mutuamente. A Armênia disse que o Azerbaijão atacou seus territórios e seus soldados. Já o Azerbaijão diz que só revidou a ataques armênios. Tomara que pare, né? Tomara que esse cessar-fogo seja definitivo e que eles compreendam que a paz é mais importante do que qualquer conquista. O Papa Francisco está no Cazaquistão. Ontem ele participou de um encontro que reúne líderes de religiões do mundo, líderes de religiões históricas. Nessa reunião, e depois dela, o Papa enviou um recado aos ortodoxos da Rússia. O Papa disse que a religião ela não pode servir de incentivo para o mal da guerra, e que Deus não pode ser refém da sede de poder, disse o Papa para os ortodoxos da Rússia e demais lideranças religiosas do mundo. Em uma missa celebrada ontem no Cazaquistão, o Papa também disse que é difícil esperar a paz dos não cristãos, já que os cristãos é quem devem semear a semente da paz ou promover a paz. Se não esperar isso dos cristãos, seria hipocrisia esperar daqueles que não são crentes, afirmou o Papa, que não citou em nenhum momento a Rússia e nem a Ucrânia em seus comentários. Você está precisando trocar os pneus do seu carro e talvez quer pagar menos por isso? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotti-Porã e atende Pindotti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Um laudo apontou contaminação na água do IFMS lá em Três Lagoas. O laudo foi feito após registro de várias pessoas, dentre elas funcionários e também alunos que passaram mal. Eles passaram mal, tiveram que procurar o hospital e, segundo informações, que suspeitava-se de uma virose, essas pessoas tiveram diarreia, vômito e dor de cabeça. Mas agora o laudo confirmou contaminação na água. Você deve se lembrar, nós falamos disso aqui ontem.
As autoridades agora investigam qual o tipo de contaminação, né, e como foi, e as causas dela, né, as causas da contaminação. O IFMS informou que o laudo foi feito pela Sanesul, a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. E após a suspeita de contaminação na água, todas as caixas d'água, cisternas e bebedouros foram esvaziados e limpos. As aulas haviam sido suspensas, né, desde a segunda-feira e devem ser retomadas hoje, quinta-feira. Você se lembra que há pouco tempo a gente noticiou aqui também, mas acredito ter veiculado aí em todas as redes, uma denúncia de mensagens vazadas de um grupo de WhatsApp, mensagens essas de empresários que apoiam o presidente Bolsonaro. Esses empresários estavam combinando ali, né, de um possível golpe se caso a eleição tivesse a vitória do ex-presidente Lula. Essas mensagens foram vazadas, chegaram até o TSE e foi então para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal investiga se esses empresários representam ameaça à democracia. Bom, o fato novo nisso é que a defesa do empresário Luciano Heng, dono das lojas Havan, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para retirar da corte esse processo e enviar para a Justiça do Distrito Federal de Brasília. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou contra esse pedido. Disse no seu despacho que é imaturo tirar do Supremo Tribunal Federal esta investigação. O empresário Luciano Heng é um dos envolvidos nessa investigação. Um agricultor e empresário no Rio Grande do Sul morreu após bater a sua caminhonete num barranco, numa estrada de terra, uma estrada vicinal que é próxima a Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul. O empresário, antes desse acidente, ele tinha batido o seu veículo, sua caminhonete, na traseira de uma vereadora do PT na cidade. Há vídeos que mostram o empresário batendo sua caminhonete na traseira do carro da petista na cidade. Mais tarde, o empresário vai embora, supostamente, né? E então bate o carro na barranca e morre ao capotar a caminhonete. O delegado responsável pelo caso considera os dois acidentes distintos. Ele bateu no carro da vereadora petista, esse é uma questão. Segundo o delegado, ao ir para casa, supostamente nervoso, o homem perdeu o controle do carro e bateu no barranco, capotou e morreu. Seu corpo foi velado ontem, na quarta-feira, né? Você está pensando em comprar um carro ou de repente trocar o seu carro? Então venha para a Marvel Automóveis. Na Marvel Automóveis você tem veículos de qualidade, procedência, um bom atendimento e os melhores preços da região. E ainda financia o seu carro com as melhores taxas do mercado. A Marvel está na Rua Rael Bonfacker 901, no Jardim Água Boa, e atende Dourados e toda a região. Os telefones da Marvel Automóveis estão na descrição do vídeo. Marvel Automóveis, aqui você faz um bom negócio.
A instituição financeira independente, o IFI, que é vinculado ao Senado Federal, avaliou que para o governo que assumir a presidência da República no ano que vem, será difícil pagar o Auxílio Brasil, ou seja lá o nome que colocarem, de R$ 600. Segundo essa instituição, o orçamento não cabe esse valor no orçamento. Esse orçamento teria que ser recalculado, né? Porque não cabe o pagamento de R$ 600 no teto de gastos. O teto de gastos ele foi aprovado em 2016, começou a vigorar em 2017 e foi uma iniciativa do governo Michel Temer. Segundo argumentos, para ajudar no controle das contas públicas. O teto de gastos, a regra do teto de gastos, os valores, os gastos do executivo e legislativo e judiciário ficam, né, conforme a inflação do ano anterior. Bom, agora, essa questão do Auxílio Brasil, segundo o IFI, dificilmente vai se conseguir pagar. O presidente Bolsonaro mandou o orçamento de 2023 para o Congresso Nacional. Nesse orçamento enviado pelo governo, o Auxílio Brasil é de R$ 405. Mas ele, assim como outros candidatos, ele promete um valor maior. Segundo o IFI, vai precisar de um ajuste imenso nas contas para conseguir isso. Uma vez que o teto de gastos já sofreu uma perfuração, né? Já furaram o teto de gastos esse ano, né? Com esses mesmos auxílios, né? Que é o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro, o auxílio aos taxistas, né? Então foi furado aí o teto de gastos e agora a União precisará pagar esses valores no ano que vem. Um homem de 55 anos que ganhou na Mega Sena em 2020, ganhou pouco mais de 47 milhões de reais, foi sequestrado nesta terça-feira e ontem, quarta-feira, ele foi encontrado na rodovia dos Bandeirantes, morto. O homem tinha sinais de espancamento. Jonas Lucas Alves Dias chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. O médico de plantão atestou traumatismo encefálico a causa de sua morte. O homem morava em Hortolândia, São Paulo. A Polícia Civil, na investigação, constatou que foram tentados vários saques das contas da vítima. Um dos saques de 3 milhões de reais. Mas até agora ninguém foi preso. O ministro do TSE, Paulo de Tarso, multou em R$ 10 mil a ex-ministra e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves. A condenação veio por propaganda antecipada. Trata-se de vídeos divulgados pela ex-ministra Damares Alves no início de agosto. Ainda não tinha aberto a campanha. Então, por campanha antecipada negativa ao ex-presidente Lula. O que aconteceu? Segundo o ministro, Damares Alves publicou alguns vídeos no início de agosto falando sobre o ex-presidente Lula e quando ele era presidente do Brasil. Segundo os vídeos postados por ela, o ex-presidente Lula fez cartilhas incentivando os jovens a usarem crack. A Federação
dos partidos que apoiam Lula entrou no TSE contra Damares Alves e foi atendida então pelo ministro Paulo de Tarso. Agora vamos falar lá de Londres, onde acontece o funeral da rainha Elizabeth II. O funeral da rainha começou ontem no Parlamento Britânico, na sede do Parlamento Britânico, e atravessou a noite, né? Vai ser nesta quinta, sexta, sábado e domingo, né? Ainda o velório. As pessoas podem visitar o caixão. Filas enormes se formaram para a passagem ali à beira do caixão da rainha. Apesar de estar chovendo lá em Londres, né? E mesmo com a chegada da noite, não parou os súditos da rainha que queriam prestar-lhe uma última homenagem. Lembrando a você que o funeral oficial acontece na segunda-feira, dia 19, com lideranças, né, com autoridades de todo o mundo. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença no funeral. Homenagens longas aí à rainha, né? Aí vem uma curiosidade, né? O rei Charles assumiu agora, né? Tem lá seus irmãos no reino. Em alguns países a gente viu aí que há protestos contra a monarquia. E aí fica a pergunta: qual é o patrimônio da família real? Os membros da família real possuem bens? Eles são ricos? Ou será que tudo pertence à coroa e quando sai não leva nada, né? Quando morre não leva nada, claro, mas quando sai, como aconteceu, por exemplo, com um dos príncipes que foi morar nos Estados Unidos, será que não leva nada? Tem dinheiro a família britânica? Família real britânica? Bom, a família real britânica agora, sob a liderança do rei Charles, né, enfrenta as mesmas dificuldades de todos os britânicos. Uma inflação de mais de 8%. Mas no ano passado, a revista Forbes publicou a participação da família britânica, né, da família real britânica, e o valor estimado dos bens, segundo a Forbes, é de mais de 28 bilhões de dólares. Isso inclui castelos, e eu não estou citando aqui o castelo de Buckingham, porque ali é oficial, né? Mas onde a rainha faleceu, por exemplo, o castelo de Balmoral, é pessoal. Tem um outro castelo também na Escócia, que é da família real, esse é deles, né? Terras localizadas próximas à capital da Inglaterra, né? Fazendas, além das joias da coroa, então, e também aplicações que a família real mantém no país e fora do país. Então, os bens da coroa britânica, ou melhor, da família real britânica, estava no ano passado em aproximadamente mais de 28 bilhões de dólares. E vamos às cotações. O dólar comercial, olha o dólar subindo, o dólar comercial está cotado nesta manhã de quinta-feira em R$ 5,23. O dólar turismo em R$ 5,41. O euro em R$ 5,23 também. Bem, como eu disse no começo do vídeo, hoje é aniversário da Dorinha. A Dorélia Cristina, sem sombra de dúvidas,
é o melhor presente que Deus deu para nós, Lígia e eu. Além de agradecer a Deus pela vida dela, pelos 8 anos de vida, eu quero registrar aqui os votos de muita felicidade. Que Deus te abençoe, filha. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe, te proteja. Que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado. E que os anjinhos possam estar te abençoando e te protegendo e te acompanhando por onde quer que você ande. Saiba que o papai e a mamãe te amam muito. E nos faz feliz um simples sorriso seu. Por isso, sorria sempre. Feliz aniversário. E aqui eu quero deixar... Olha aí, ela chegou aqui, ó. Parabéns, filha. Muitas felicidades no seu aniversário. Obrigada. E assim eu encerro esse vídeo de hoje, agradecendo a você que assistiu o vídeo até aqui. E eu volto amanhã com mais notícias. Eu falei, a Dorinha estava na escola, né? Mas eu estou gravando aqui, enquanto eu falava, ela chegou, né? Então, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.